Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse e nós vamos continuar numa meditação desta noite a respeito da igreja. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, as cartas que foram escritas, quando a gente lê as cartas do Apocalipse que foram escritas àquelas igrejas, como nós já vimos, temos às vezes a tendência ou a ideia de que elas dizem respeito a um período da igreja, mas nós não gostaríamos de pensar desta maneira. Esta classificação não atende corretamente aquilo que João estava querendo falar. As igrejas do Apocalipse, essas 7 igrejas, elas existiram de fato. Apenas a cidade de Esmirna ainda continua existindo. Existe o sítio arqueológico, existe a cidade moderna. Todas as outras cidades deixaram de existir. Existem apenas restos daquelas cidades e daquelas igrejas também. O que nós aprendemos de especial na vida dessas igrejas é que em qualquer momento da história, os defeitos e as virtudes que existiam naquelas igrejas podem acontecer e existir na igreja atual. O que João escreve, o que João nos mostra e nos ensina, é que a igreja é o que ela é. Mas João não escreve para falar mal da igreja. Ele escreve para ajudar a igreja. Ele escreve porque ama a igreja. Ele escreve em nome de Jesus para corrigir a igreja. Eu vinha para cá, conversava com a minha filha no carro, e a gente conversava exatamente sobre o poder que a palavra de Deus tem e a função que ela tem na nossa vida de transformar quem nós somos. A igreja que estava sofrendo, Jesus vem consolar. A igreja que tinha um grande desafio diante de si, Jesus vem animar. A igreja que estava errando, Jesus vinha corrigir. Jesus que anda entre a sua igreja, que anda entre os candelabros, é o Jesus que está preocupado, interessado na vida da sua igreja, porque a cada igreja ele diz, olha, há algo, há uma coroa, há um prêmio a ser recebido e que extrapola este tempo. Então, se você está enfrentando lutas, se você está cometendo erros na sua vida, se você precisa de direção, eu quero lhe dar, porque eu quero que você chegue e alcance e receba este prêmio, que você não fique pelo caminho, que você não se esmoreça, que você não se perca deste caminho. A cada igreja, Jesus tem uma palavra especial, como Ele tem uma palavra especial para você nesta noite. Você pode estar a precisar de consolo, e Jesus tem esta palavra. Você pode estar a precisar de direção, Jesus tem esta palavra. Você pode estar a precisar de correção, e Jesus tem esta palavra. A palavra de Deus, como diz Paulo a Timóteo, ela é útil para repreender, para corrigir, para redarguir, para preparar o homem de Deus, a pessoa de Deus, o discípulo de Jesus, para toda boa obra. E é uma das funções da palavra, é nos corrigir, para que a gente possa caminhar corretamente diante do Senhor e não se perder no meio do caminho. Quando Jesus escreve para a igreja de Pérgamo, quando ele pede para João, ordena que João escreva à igreja de Pérgamo, ele diz o seguinte, a partir do verso 12 do capítulo 2 de Apocalipse: ao anjo da igreja de Pérgamo escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé. E não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos
e a participar de moralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, abre nosso coração e nossa mente para compreender a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito aplique esta palavra em cada coração, que Ele tenha liberdade entre nós, ó Deus, de nos quebrantar e nos formar, ó Deus, novamente a imagem de Jesus Cristo. É a nossa oração no nome precioso do nosso amado Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Aquela igreja de Pérgamo era uma cidade que era considerada a capital daquela região do império. Você se lembra que são 7 igrejas. E quando você olha pelo mapa, você parece que vai fazendo um itinerário e que João saiu da ilha onde ele estava e ele foi passando por cada igreja. Foi em Éfeso, depois em Esmirna, depois em Pérgamo, e ele vai fazendo um itinerário direitinho, de uma após a outra. E Pérgamo era a cidade principal daquele momento, ela era a capital daquela região. E naquele momento, você vai se lembrar que, desde que falamos sobre Éfeso, lembramos da grande perseguição que Domiciano, o imperador romano, colocou contra os cristãos na década de 90 da era cristã, do primeiro século. E em Pérgamo, o que Domiciano fez naquele período, deflagrou esta perseguição aos cristãos, foi exatamente que ele implementou o culto ao imperador. Um pouco antes dele, outro imperador havia determinado que ele fosse tratado como uma divindade, como um filho dos deuses. E ele, então, organizou um culto a ele, criando, inclusive, templos em determinados lugares, para que o culto ao imperador fosse desenvolvido. E no tempo de Domiciano, Domiciano implementa isso. E fala assim, eu quero ser esse adorado aí. E Pérgamo era um lugar onde havia um templo de adoração ao imperador, e não somente ao imperador. Havia diversos outros templos de deuses do panteão grego, do panteão romano, havia uma mistura das culturas naquele momento, e Pérgamo era uma cidade que havia essa idolatria deflagrada muito grande, e especialmente ao imperador, onde nós imaginamos que estes cristãos, você vai se lembrar que João está preso na ilha de Patmos porque pregava a palavra, insistia em pregar o evangelho, e que este Antipas, que é a única vez que a gente ouve esse nome, não se tem notícia dele, mas provavelmente foi um dos mártires daquela igreja, que também fez a mesma coisa que João. Continuou pregando o evangelho diante de uma cidade, de uma sociedade idólatra, politeísta, e que teve que entregar a sua própria vida pregando este evangelho. Pérgamo era um centro de adoração ao imperador. E quando ele fala que é o trono de Satanás, nós lembramos deste lugar onde existe uma concentração das trevas, onde existe essa concentração de idolatria a alguém. E que isso não é somente ligado a um lugar, a um ambiente formado de pedras e argamassa, mas que, assim como a sinagoga de Satanás não era um templo, mas aquele coração onde o inimigo tem poder e recebe devoção, e ele pode usar este templo de Satanás, esse trono de Satanás, de onde esta idolatria é deflagrada, é pregada, é ensinada, é divulgada. Lembre-se que, assim como o apóstolo Paulo tinha uma estratégia de pregar nos grandes centros primeiro, para que depois dali o evangelho fosse se espalhando por aquela região, o inimigo também tem esse tipo de estratégia. Começa utilizando um lugar de onde as suas ideias, as suas intenções possam ser
ensinadas e dali espalhadas pela região e nos corações. O trono de Satanás não é um trono de pedra feito de ouro, mas é um coração que se curva a ele, que acaba ouvindo a sua voz e agindo da maneira como ele ensina que deve se agir. E por que João está preso? Por que Antipas foi morto? Por que aquela igreja tem que resistir? Porque há um inimigo contra ela. E ela precisa entender que o seu trono, o seu Deus, o trono do seu coração, só pode ser habitado por Jesus, o Senhor, o seu Kyrios, que é o seu Deus, que é o seu Senhor, que é o seu Rei. Não é o imperador, não são outras divindades. Assim, Jesus manda escrever a sua carta, porque ele tem essa espada afiada de dois gumes, que é como João descreve a primeira visão que ele tem do próprio Cristo. Ele vê aquele como filho dos deuses, ele vê o próprio Jesus com olhos de fogo e uma espada de dois gumes que sai da sua boca, a boca que fala a verdade. Essa é a espada de dois gumes. Esta é a espada que não erra, que não falha. Esta é a verdade. Por isso que ele fala, eu vou vir com a verdade e vou mostrar quem é Satanás, quem são os nicolaítas, quem são aqueles que são sinagoga de Satanás, quem são estes que têm feito do seu coração um trono para Satanás. É importante lembrar que cada igreja tem sido desafiada a se manter fiel. O grande desafio para Pérgamo é que diante deste ambiente onde você vive, onde tem o trono de Satanás, onde tem os nicolaítas, onde ele cita Balaão, esses três itens, essas três personalidades, você vai imaginar que essa igreja está todos os dias envolvida com aquilo que vai contra a sua natureza como adorador. Pense que você, como nós já dissemos, tem um trono de Satanás. Todos os dias, você sai de casa e você encontra numa colina, Pérgamo ficava numa colina que se estendia, que subia 300 metros acima do nível do mar. Então, subia, você enxergava de longe, alto, e você saía de casa e enxergava lá no topo da sua cidade o trono de Satanás, um templo que adorava Satanás. Você anda pelas ruas. Eu estava andando aqui na oratório hoje, por volta da hora do almoço, e eu fiquei impressionado. Tinha um pouco de trânsito, eu fui andando devagarzinho com o carro, eu fiquei impressionado como você vai abrindo uma porta atrás da outra, uma igreja atrás da outra. De todos os tipos, para todos os gostos. Não só igrejas evangélicas, não é? Também outras religiões. Você pega essa avenida e vai andando. Quem manda por ela vai contando qualquer hora. Imagina que você vai andando nesse ambiente onde tudo que é errado começa a fazer parte do seu olhar, da sua visão, do seu sentimento, daquilo que vai dominando a sua mente. Vou contar uma história para os irmãos. Eu era adolescente, office boy. E eu trabalhava ali na Ipiranga com a Rio Branco. Bem do lado da boca do lixo. Irmãos, quem é mais antigo vai lembrar disso, né? Que era uma zona de meretrício, aquela região. Então, quando você ia ali onde eu trabalhava, da Ipiranga, até a loja da Juerp, quem é mais antigo vai lembrar, que o irmão Hércules lembra que era onde você comprava disco evangélico, livro, qualquer coisa para a igreja, você ia buscar ali, não é? Então, entre o caminho ali, a gente podia ir pela Rua Vitória, que você cortava caminho pelo meio. E você tinha um monte de teatros, pornô chanchada. Não sei nem se você lembra dessa expressão. Não é? E era tudo ali naquele meio. E eu me lembro que fui advertido por alguém, Deus colocou isso na minha consciência, falou, você está andando por esse caminho, cara. Toda hora você vai enxergar. Meio-dia e meia, né? Tinham as moças andando pelas calçadas, nas portas dos prostíbulos daquela região. Você começa a andar nesse caminho, os cartazes dos filmes todos ali,
você se expõe a estas coisas, isso começa a se tornar muito normal. Isso começa a influenciar a sua mente, a maneira de você enxergar as coisas. Isso é um momento pernicioso para a nossa fé. E o que a igreja de Pérgamo estava vivendo era exatamente isso. Lembra-se que Balaão foi alguém que levou Israel a se prostituir. Números conta essa história. E que sobrou da presença de Balaão, embora ele não tenha conseguido lançar feitiços contra o povo de Deus, a pedido de Balaque, ele não fez isso. Ele levou o povo à prostituição, a casar-se com mulheres de outros povos que vieram a fazer prostituição e que vieram a fazer com que os homens de Israel adorassem a outros deuses. E é quando você pega e enxerga alguém que está na igreja, que é filho de crente, que foi criado no meio evangélico, mas ele raciocina com outra mente. Não é a mente de Cristo. Não são os valores que estão na Bíblia. Ele aprendeu isso em outro lugar. Porque, meus irmãos, a gente não pode sair do mundo. Lembre-se que Jesus, quando orou pelos seus discípulos, e por mim e por você, porque ele orou pelos que hão de crer, ele pensava em mim e em você, ele disse, eu não peço que você os tires do mundo, mas que os livres do mal. E aqui Jesus está falando para esta igreja, olha, eu estou aqui mandando uma carta para que você seja liberto do mal que envolve a sua vida, o seu dia a dia, todas as coisas que você vive, esse culto ao imperador, esta facilidade, essa liberdade, esta prostituição, essa idolatria que existe na sua cidade. Estes nicolaítas que, como já foi falado em outra domingo passado, eram pessoas que pregavam doutrinas que tiravam a beleza, o poder, a centralidade de Cristo, da sua graça, do seu poder de transformar as vidas. Alguns achavam que podiam continuar vivendo de acordo com a antiga religião. Alguns diziam que o sacrifício de Jesus não era suficiente para a salvação. Isso é o ambiente que você vive. Se eu perguntar para você, você vai falar, olha, pastor, eu saio de manhã e o que eu encontro, o que os meus olhos veem, o que meus ouvidos ouvem, o que, se eu permitir a conversa que eu vou ter com os meus colegas de trabalho, com os colegas da escola, com os vizinhos do meu condomínio, elas vão me levar para distante do Senhor Jesus. Pérgamo está sendo advertida que, olha, você está aí neste ambiente que é o trono de Satanás, onde há esta libertinagem, onde há esta idolatria, mas você não pode se envolver com isso. Você precisa se afastar destas coisas, porque se você não se arrepender destas coisas, eu virei com esta espada de 2 gumes, com a verdade sobre você, para te repreender, para fazer com que você possa voltar para o caminho que o Senhor tem apontado para você. Portanto, arrependa-se. Meus irmãos, Jesus não falaria uma palavra dessas se não houvesse a necessidade de arrependimento. Lembra-se que o apóstolo João fala sobre pecados que não estão na nossa consciência. Davi, o salmista, fala sobre isso. Mostra-me os pecados que não me são conhecidos, que eu não tenho consciência ainda, para que, se você é daqueles que imagina que eu não errei, eu não pequei, eu sou um santo, superior aos normais, esse é o grande erro que nós podemos cometer. Um é achar que a gente é muito santo. Lembre-se, nós falávamos aos homens, não é, que o lugar de impotência é o lugar de revelação de Deus. É quando a gente se descobre pecador. Quando a gente bate no peito e fala, tem misericórdia de mim, ó Deus, o pecador. É nesse lugar que Deus se revela para nós.
É esse que faz assim, que sai despedido, justificado diante de Deus. Todos nós, cada um de nós, cada igreja, precisa se arrepender. Senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. O primeiro problema é a gente achar então que é santo demais. Um problema segundo aqui que João nos aponta é quando a gente se acostuma e tudo parece normal. Então o trono de Satanás parece normal. Conviver com Satanás parece normal. Andar pelos seus caminhos parece normal. E o nosso coração começa a ser uma habitação de Satanás. Começa a ser cultuado por ele. Por isso nós precisamos de arrependimento. Por isso nós precisamos não ser achados como estes contra quem Jesus virá com a sua espada da sua boca para falar contra nós. Talvez a gente fique pensando assim, olha, eu conheço alguém cujo coração é trono de Satanás. Eu conheço alguém que está vivendo de idolatria. Eu conheço alguém que está vivendo na prostituição, distante dos padrões do Senhor. Mas lembre-se que sempre que Jesus fala, Ele fala primeiro para mim. Primeiro, particularmente. E este é o grande desafio, que eu não fique olhando o argueiro no olho do vizinho e se preocupe com a trave que está diante do meu. Porque quem vai dar conta da minha vida diante de Deus sou eu, não é você. Se um dia você chegar diante de Jesus e falar assim, mas o pastor Edivaldo que foi culpado. Eu não estou falando do pastor Edivaldo aqui, eu estou falando de você. Cada um de nós vai prestar contas de si a Deus. Assim como Éfeso, João, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, diz algumas coisas. Escreve ao anjo da igreja de Esmirna, escreve ao anjo da igreja de Pérgamo. E ele não muda a mensagem de uma para outra. Assim também ele faz conosco. O Senhor Jesus, ele fala de maneira personalizada com cada um de nós. Por isso que ele disse assim para mim e para você, olha, se é o teu olho que te faz pecar, arranca fora. É a tua mão que te faz pecar, arranca fora. É o teu pé, é a tua língua. São teus. Cada um deve tratar daquilo que está cuidando, está atrapalhando o seu relacionamento com Deus. Por fim, ele vai dizer assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu espero que hoje você tenha ouvido algo de Deus. Que você não saia daqui dizendo assim, olha, não ouvi nada, eu entrei como saí. Porque este Espírito fala, desde aquele momento em que você começou a pensar em vir a este lugar, Deus estava falando com você. E todo este tempo nós estamos falando e cantando e apontando e lendo e orando para que cada um de nós, cada coração, seja direcionado a Deus. Então ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Havia uma ideia naquele tempo que Jeremias teria escondido, o profeta Jeremias teria escondido um pouco daquele maná que ficava colocado diante do templo, ou diante da Arca da Aliança, teria escondido, enterrado isso em algum lugar e seria um grande tesouro. E então alguns creem que Jesus estava falando, olha, aquele maná, aquele alimento, aquilo que vem da parte de Deus especialmente, não aquele maná físico mais, mas que Deus vai suprir cada necessidade. Esta igreja de Pérgamo, que estava vivendo no ambiente onde Satanás dominava, era o trono de Satanás, ela não teria falta de suprimento. Pastor, o senhor não conhece a minha vida, as minhas lutas. Então o senhor está falando porque parece que é fácil. Não, Jesus está dizendo, olha, eu sei aonde você está. Sei onde você vive, no verso 13, onde está o trono de Satanás. Eu sei que você está aí. Mas aquele que for fiel ao vencedor vai ter maná. O maná que nós imaginamos desde a minha infância, aquelas histórias contadas. Já pensou, maná caindo do céu, alimento que não falta, suprimento diário, abundante. Qual é
a sua luta. Lembra que Paulo diz, o Senhor não nos dá uma tribulação que não seja maior do que o que nós possamos suportar. Melhor, Ele nos dará um escape. Ele não nos deixará sós. E é o que Jesus está mandando João dizer àquela igreja de Pérgamo. Ao vencedor eu vou dar de comer do maná. E mais, eu darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito que só é conhecido por quem recebe. Meus irmãos, nós vivemos um mundo em que nossa personalidade... Eu fico, quando começo a imaginar o indivíduo, a palavra indivíduo significa indivisível. Que meu corpo, minha parte material, e essa parte imaterial, a minha mente, a minha alma, espírito, intelecto, tudo aquilo que é imaterial em mim, essas coisas não se dividem. Porque se um corpo sem alma é defunto, uma alma sem corpo é fantasma. Tá? O indivíduo é essa união indivisível. Tá? Mas nós vivemos, por causa do pecado, somos seres fragmentados. A imagem que Deus criou em nós foi desfigurada, foi manchada. E é por isso que nós vivemos divididos de uma tal maneira que chegamos até os pontos mais caóticos, mais graves, como a esquizofrenia, por exemplo. 2 indivíduos. E olha que... não sei se você já brigou com você mesmo. Já se pegou falando consigo mesmo. Falando, será que eu estou ficando louco? Que eu falo comigo mesmo, fico bravo comigo mesmo. Tem gente que sozinho já fica difícil viver consigo mesmo, né? E vai ver com os outros, fica mais complicado. Quando Jesus começa a prometer, olha, aquele que for fiel, vai receber a cura destas coisas. Porque vai receber um novo nome. Desde que aceitamos a Cristo Jesus, Deus nos transforma em nova, fazemos parte de uma nova criação. Podemos ser transformados e formados como novas criaturas. Mas um dia vamos receber um nome definitivo. Edivaldo vai ficar para trás. Edivaldo vai ficar para trás. Todas as falhas, pecados, todos os defeitos, todos as virtudes e os vícios do temperamento vão ficar para trás, vão ser anulados. E de fato nós vamos finalmente ter aquela salvação que se manifesta, que nós aguardamos, nós que já aceitamos a Jesus, nós que apesar de sermos discípulos de Jesus, queremos agradar a Deus, ainda vivemos aonde Satanás tem o seu trono. Um dia, aguardamos essa tão bendita salvação. Ele é algo que vai finalmente transformar-nos completamente, um novo nome. Isso começou a acontecer na vida de Cefas. Você agora é Pedro. É uma nova pessoa, para criar uma nova trajetória. Você era Saulo, mas agora você vai ser Paulo. Porque agora eu estou criando uma nova realidade para a sua vida, uma nova trajetória. E o que Jesus está falando para aquela igreja é exatamente isso. Olha, se você for fiel, um dia eu vou te dar um novo nome. Que todas estas coisas ruins, toda essa experiência de perseguição, de dor, de tristeza, vão ficar para trás. E a sua nova identidade não vai ser mais fragmentada. Não vai mais te trazer sofrimento. Vai, como ele diz no final do livro de Apocalipse, ela vai promover na sua vida o fim de toda lágrima, de todo choro, de toda tristeza, e vai nos trazer a plenitude. Escreve para o anjo da igreja de Pérgamo, e Jesus podia dizer para nós hoje, escreve ou fala à igreja batista do Parque. Eu sei que você habita onde Satanás tem seu trono. Ele comanda a morte,
tristeza, o preconceito, o racismo, o crime, o infanticídio, tudo que acontece de ruim. Mas seja fiel no meio de tudo isso. Porque se você for fiel, você vai ter maná, você vai ter suprimento, não vai faltar. E você vai receber, no final, esse novo nome, essa nova realidade para a sua vida. Eu quero convidar você a ouvir o que o Espírito diz à igreja neste momento. Então fecha os teus olhos, conversa com Deus nesse momento. Senhor Jesus, obrigado porque a Tua palavra diz que o Senhor caminha entre a igreja. O Senhor está entre nós. Obrigado, ó Deus, porque o Seu olhar sobre nós não é para nos condenar, é para nos socorrer, é para nos ajudar, para nos dirigir, para promover vida e vida em abundância em nossa vida. Nós te pedimos, ó Deus, que estas verdades que o Senhor promete a todo aquele que for fiel, nos impulsione neste momento, ó Deus, a tomar uma decisão de ser fiéis, de nos agarrarmos ao Senhor, que foi morto, mas está vivo, que tem a verdade na sua boca, que tem o poder, ó Deus, de derrotar o inimigo e produzir vida verdadeira em nós, vida abundante, vida que verdadeiramente satisfaz. Então, ó Deus, renova o nosso coração, renova a nossa mente, renova a nossa disposição diante de Ti e manifesta-te, ó Deus, de maneira especial para cada um. É a nossa oração, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus.